carismas, ministérios, uma diversidade de operações do mesmo Espírito, e com isso o orgulho começou a tomar conta de alguns irmãos. Outros, os ciúmes, porque ele e não eu. O apóstolo escreve a eles, dizendo: olha, há diversidade de ações, operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E ele começa a especificar os dons, os carismas, os talentos. Assim também acontece conosco, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Nós temos inúmeras pessoas, cada um dom, e às vezes de forma tão perfeita que ele jamais será imitado por alguém. Mas isso não é, de maneira nenhuma, para diminuir os outros, porque você também tem muitos dons, muitos carismas, e tem um por excelência, que é o cultivo da vida. Por isso que se diz assim: aonde Deus te plantar, ali dará os seus frutos. Nunca é em vão. Se você está lá naquele lugar, ali Deus tem um propósito para você, porque você já tem um dom. E o melhor, o especial, o dom gracioso de Deus é a convivência. Como é que você convive com as pessoas? Vá percebendo que as pessoas se agradam com a convivência. Não é para você ficar na soberba, nada disso, mas é para você aproveitar, usufruir, porque essa convivência dá a nós, e nós oferecemos a segurança que nós chamamos amizade. Estamos seguros, porque temos amigos, e Jesus, nosso Senhor, se disse assim: eu sou o seu amigo, porque o amigo conhece tudo desta amizade que tem conosco. Meus caros, às vezes na comunidade, em outros lugares que nós habitamos, os dons, os talentos, o carisma, às vezes, eles não são bem entendidos pelas pessoas, e eles acabam afastando quando nós o temos como competição. Será que ele está querendo competir comigo? Será que ele está querendo ser melhor do que eu? Não é isso. Vamos aproveitar o melhor que esse irmão tem, porque você também tem coisas superiores, e você pode colocar em comum, pode fazer o bem aos seus irmãos, pode dar aos outros tudo aquilo que é de excelência da sua parte. E você tem muitas coisas boas, excelente. Olhe como as pessoas se cercam, olhe os seus amigos que conversam com facilidade, sem ter nenhum tipo de preconceito para com nenhum tipo de assunto. Isso é bom, porque nós podemos nos ajudar assim, nós nos completamos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a Corinto e diz: nós estamos no tempo de se ajudar, porque é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso, distribuindo os dons conforme agrada a Deus, porque ele sabe que agrada a Deus, é capaz de nos edificar. Caríssimos irmãos, lá está, depois do batismo que aconteceu no Rio Jordão, Jesus é convidado com a sua mãe, a Maria Santíssima. Os discípulos, eles chegam até a família, e lá está acontecendo uma festa de casamento.
Você imagine que quando você convida os convivas para estar convosco, a última coisa que você deseja é que alguma coisa saia errada. Você não quer nada errado, que tudo seja o melhor possível, porque você convidou não pessoas, mas convidou parte da sua existência, pessoas que convivem convosco, que têm um significado extraordinário. E lá está Maria, os discípulos de Jesus. Maria, na convivência que tem com a mãe, com as mulheres, percebe que eles vão passar dificuldades. Não é suficiente o que nós temos. E ela vai até Jesus. E Jesus disse que a sua hora é maior do que aquele momento. A sua hora será ali, na cruz, que vai além desse momento que nós estamos vivendo. A minha hora ainda não chegou. Mas assim mesmo a mãe diz: olha, escutem, porque Ele pode fazer o que nós não podemos. Ele pode saciar-nos, Ele pode alimentar-nos, Ele pode dar um novo vigor, um novo ânimo a esta festa, a esta família. Creia, escute o seu Senhor. E Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. É a hora da glória, a hora que Ele recebe a nossa pequenez na cruz. Nós temos o rosto, Ele é o nosso, a sua humanidade, e oferece completamente, sem nada faltar, a Deus nosso Pai. E ali, pelo sangue derramado na cruz, o perdão dos nossos pecados. Mesmo que ali na cruz, dolorido, machucado, ainda ele é lembrado por alguém que está coberto de ressentimento, de mágoas, e este fulano diz: escuta, por que você não convoca as milícias, convoque os anjos, os arcanjos, convoque os querubins, os serafins, e extermine estes malfeitores? Olha quanto mal lhe causaram. Por que você não faz isso? E Jesus tem uma palavra daquele que está em Deus: a serenidade. Apesar do meu sofrimento, eu sei em quem acredito. Ele me libertará desta dor. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, meus irmãos, esta palavra bendita que está lá nesta família trará a eles um novo vigor. A palavra se fez carne, habitou entre nós. O Filho de Deus está ali. Não lhes falta mais nada. Temos tudo. Então você convide sempre. Nós começamos todas as semanas. O primeiro dia da semana é domingo. Nós começamos glorificando a Deus na Santa Missa. Nós reconhecemos que Ele é o Senhor de tudo que somos e de tudo que temos. Não faz mal, não tem problema. Se você convidar Jesus, Maria e José, também para o segundo domingo, para o segundo dia da sua vida, a segunda-feira, nós vamos começar já a trabalhar hoje. Tem muita gente que vai hoje para o trabalho, outros começarão amanhã, outros terão a convivência hoje com os seus. Convidar Jesus: Senhor, vem dar um novo sentido à nossa existência, venha trazer alegria, ânimo, porque nós somos de fato alegres, felizes, mas às vezes as preocupações da vida nos tornam um pouco meio amargos, mal-humorados. Então, Senhor, permita que nós descansemos, como de fato diz o Salmo. Descansemos no Senhor, leve-nos para águas refrescantes, conduza-nos com coragem, porque nós estamos meio com medo. Ceda em nós a coragem do Pai, coloca-nos em pé, faz que acreditemos que há um novo tempo a nos esperar. Isso é verdade.
temos muita coisa ainda a fazer. Isso é um tempo novo. E vamos adiante. Vamos adiante. Meus queridos, sempre há tempo. Eu conheci um senhor, ele já faleceu com, creio, quase 100 anos, mas quando ele tinha perto de 80, ele tinha um amigo que morava na Inglaterra. E ele sempre manteve cartas, mesmo no tempo que nós temos os meios, ele preferia escrever e colocar no correio, receber a carta do correio. Mas o amigo tinha dificuldades imensas de colocar no papel o português. Então ele escrevia em inglês e mandava para ele. E ele, por sua vez, conhecia algumas palavras, mas não conseguia ligá-las. Ele, com 80 anos, começou a estudar inglês. As pessoas às vezes diziam a ele: mas por quê? Que bobeira! Hoje à noite você poderia estar descansando depois de um dia de trabalho. E ele chegava com os jovens, com os adolescentes na escola para aprender inglês. E quando alguém me perguntava: mas por quê? Por que isso? Porque esse amigo é muito precioso para mim. Ele tem muito ânimo, ele tem ideias renovadas, ele tem um novo perceber, enxergar diferente do mundo que nós vivemos. E eu gosto de debater com ele este modo. Isso me faz audacioso de ir adiante com a minha idade, me faz sentir um pouco rejuvenescido com aquela vontade de viver que ele tem. Ele aprendeu inglês e começou daí a cultivar. E antes ele era obrigado a levar para alguém que conhecia, traduzia as cartas e ele escrevia novamente em português e mandava. O homem conseguia ler, mas não conseguia pôr no papel. E assim ele aproximou-se mais de um amigo. Então é isso que Deus faz conosco. Ele nos conhece perfeitamente, conhece a sua linguagem, sabe dos seus movimentos, das suas atitudes, do seu comportamento, e amou você. Amou de tal forma e ama que não permite que ele falte nada. E assim aconteceu na festa de casamento em Caná da Galileia. Então convide Jesus, venha conviver conosco, Senhor. Segunda-feira, terça, qualquer dia, não vai nos fazer mal a sua presença. O Senhor já sabe um pouco das nossas fraquezas, das nossas debilidades. Por isso que nós precisamos do Senhor para ter a sua força, o discernimento do seu Espírito, para aplicarmos melhor ainda os carismas que nós temos, os dons. Viva bem com você, não esqueça de você. Às vezes nós dizemos assim: agora eu estou vivendo para meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu esposo, meu namorado, minha namorada, minha mãe, meu pai. Tudo que bem, tranquilo, sem problema algum, mas não se esqueça de você. É tão necessário você viver também para você, amar você, gostar de você, estar apaixonado por você todos os dias. Assim você descobrirá o amor que você sente pelos outros. Nós não conseguimos amar ninguém se não amamos a nós. Jesus amou de tal forma a Deus que está nele, que foi capaz de entregar a sua vida por nós. Que o Senhor te faça assim, cada vez mais capacitado, com todos os carismas, com todos os dons, para conviver com os irmãos. Sempre é de muito bom grado a sua convivência com aqueles que estão mais perto de você. Que Deus lhe dê essa graça
E certamente, nesta convivência, não faltará nada para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai